população mundial, consequentemente sobre migrações populacionais. O conteúdo que a gente vai abordar aqui nessa aula será sobre o conceito de migração, como se deu a migração ao longo da história, a diferenciação desses conceitos de emigrante e imigrante, quais são os fatores que levam as pessoas a migrarem, quais são os tipos de migração e a questão dos refugiados. Então, bora lá. Migração nada mais é que a mobilidade espacial da população, ou seja, o fluxo de pessoas, o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro por vários fatores. Essa migração populacional, com o decorrer dos tempos, ela foi intensificada pela globalização. Haja visto que a globalização é a integração de diferentes lugares do mundo e que foi marcada pelo avanço dos meios de transporte e comunicação, que facilitou essa entrada e saída de pessoas de um lugar para o outro. Meios de transporte como aviões, trens, carros, metrôs, facilitaram essa mobilidade de pessoas, né, de um lugar para o outro. A migração, ela não é um fenômeno recente, não começou agora, na Idade Contemporânea, ela vem desde o início das civilizações e até antes dela. Ela veio desde a pré-história. Então, aqui nos próximos slides, a gente vai ver quais foram os fatores que motivaram o homem a migrar no decorrer da história. Aqui, tem um exemplo dos homens pré-históricos migrando. E o principal motivo dessa migração dos nômades, ou seja, aqueles povos que não tinham residência fixa, o principal motivo que levavam eles a se deslocarem era principalmente em busca de alimento e condições climáticas adversas, condições climáticas que não permitiam eles ficarem por muito tempo em determinado local. Então, na pré-história, os principais fatores que motivaram a saída desses povos de seus lugares foram em busca de alimento e melhores condições climáticas, onde poderiam sobreviver. Na Idade Antiga e Média, vários foram os fatores que levavam os povos a se deslocar no espaço, seja conquista de novos territórios, por causa de crenças religiosas, para fugir de guerras, para expandir o comércio. E aqui tem a imagem de uma das migrações mais famosas da história, que inclusive tem na Bíblia, que foi a migração de Jesus Cristo, né? Ele teve que fugir para o Egito para não morrer, né? Aí seus pais, Maria, José e Jesus, fugindo para o Egito. Isso também foi uma migração, um tipo de migração. Já na Idade Moderna, a gente pode elencar dois tipos de migração aí nessa foto. Ocasionada principalmente pelas grandes navegações, quando os europeus começaram a expandir o seu comércio e as suas colônias. Então, à medida que eles foram descobrindo novos locais, eles foram se fixando, principalmente na Ásia. Os europeus vieram para a Ásia, para a África e para a América. Tá? Então, houve grande quantidade de imigração europeia, principalmente para as Américas e para a Ásia. Outra migração aqui, que a gente vê nessa figura aqui ao lado, foi a migração africana. Mas essa migração africana aqui não foi espontânea, foi forçada, principalmente para servir à escravidão nas Américas. Então, a gente nota aqui que na Idade Moderna teve tanto a migração de europeus em busca de novas terras, quanto migração de africanos para trabalhar como escravos nessas novas terras. Nos dias atuais, a migração é ocasionada principalmente em busca de melhores condições da qualidade de vida. O avanço científico-tecnológico, a questão de intolerância religiosa, política, faz muita gente migrar até hoje de um lugar para o outro. Essa figura aqui mostra imigrantes, refugiados saindo da Venezuela e entrando no Brasil, porque a Venezuela sofre bastante com crise política e econômica, tá? Então, em busca de melhor qualidade de vida, essas pessoas que
que moram na fronteira com o Brasil fogem desses locais em busca de uma melhor condição de vida. O avanço científico e tecnológico também mudou a relação do homem do campo. Ele teve que vir para a cidade para poder trabalhar, já visto que a ciência e a tecnologia começou a substituí-lo no campo, através das máquinas. E sobre os conceitos de imigrante e emigrante é bastante simples. Imigrante é aquele que entra no país e emigrante é aquele que sai do país. Por exemplo, esse rapaz aqui, José saiu da Colômbia. Saiu da Colômbia e veio para o Brasil porque o país dele está enfrentando uma grave crise política. Quando ele entra no Brasil, ele é um imigrante colombiano. Imigrante, porque ele está entrando em outro território. Mas esse rapazinho aqui, o Carlos, ele é brasileiro e está indo para os Estados Unidos em busca de melhor condição de vida, para estudar e para conseguir um emprego melhor. Então, o Carlos, quando ele sai do Brasil, ele é um brasileiro, ele está saindo do Brasil para os Estados Unidos em busca de melhor condição de vida. Ele é um imigrante brasileiro, porque ele está saindo do seu país de origem. As pessoas migram por diversos fatores. Pode ser fatores econômicos, políticos, culturais, ambientais que forçam a saída da pessoa de um lugar ou a entrada dela em outros lugares. Aqueles fatores bons que chamam a pessoa para morar em determinados lugares, a gente chama de fatores de atração. Já aqueles fatores que não são bons, são ruins, que repelem, que afastam a pessoa do seu local de origem, são fatores de repulsão. Então, todos aqueles fatores bons, fatores de atração. Todos aqueles fatores ruins que fazem a pessoa se afastar do local de origem são fatores de repulsão. Vamos ver aqui imagens de alguns fatores de atração e de repulsão. Como exemplo, fatores de atração: estudo, emprego, melhor qualidade de vida. A maior parte dos países que recebem imigrantes são principalmente países desenvolvidos, onde a qualidade de vida é maior. O que não quer dizer que não há migração de pessoas de países desenvolvidos para subdesenvolvidos. Há também, mas em grande parte as pessoas vão para lugares com melhor qualidade de vida. Migram para lugares onde há melhor qualidade de vida. Fatores de repulsão são aqueles que afastam a pessoa do seu local de origem, seja por motivos políticos, precária condição de vida, guerras, desemprego, desastres naturais, dentre outros. E os tipos de migração? Existem vários tipos de migração, de acordo com o deslocamento, o tempo e como se deu essa migração. Então, nos próximos slides, a gente vai ver esses tipos aqui, de acordo com o deslocamento, ao tempo e de que maneira se deu essa migração. Em relação ao deslocamento, ela pode ser interna ou externa. Interna quando é dentro do próprio país, ou seja, de estado para estado, de município para município, cidade para cidade. Ou externa quando é de um país para o outro. Interna, na década de 50, teve uma migração interna muito intensa de pessoas saindo do nordeste do Brasil para trabalhar no sudeste do Brasil, migração interna. Já externa, houve grande quantidade de sul-americanos que saíram dos seus países que fazem fronteira com o Brasil e adentraram o Brasil. Eles saíram de um local para o outro. Então, essa migração é do tipo externa, de um país para o outro. A gente olha aqui o fluxo nessa imagem. Em relação ao tempo, ela pode ser permanente e pode ser temporária. Permanente sem previsão de volta e temporária com um tempo determinado. Essa migração temporária, depois a gente vai dar uma ênfase melhor, porque existem 3 tipos: a pendular, a sazonal e a transumância. Esses 3 tipos aqui são temporários, a pessoa volta para o seu local de origem depois de um determinado tempo. E como é que se deu essa migração?
Se foi de forma espontânea ou se foi de forma forçada. Normalmente ela é espontânea quando é em busca de estudo, melhor qualidade de vida, emprego, fugindo da violência, mas também esses fatores podem fazer com que a pessoa forçadamente saia do seu país sem querer, mas é a única forma de se manter vivo. Exemplos aqui de migração, né, forçada. Pessoas atravessando aí mar, correndo perigo, atravessando de maneira ilegal. Além de imigrantes, tem aqueles também que são refugiados. Refugiados são aquelas pessoas que migram forçadamente, seja internamente ou externamente. Internamente, quando ela foge de seu local de origem para outro local de origem dentro de um mesmo país. Mas se esse refugiado fugiu para outro país, a sua migração foi externa. E são vários os desafios enfrentados pelos imigrantes e também pelos refugiados, como racismo, xenofobia. Xenofobia aqui quer dizer aversão ao estrangeiro, ou seja, preconceito com cultura diferente. Tá? Ele sofre muito por causa do seu idioma, sofre muito por causa da sua raça, da sua etnia, da sua crença religiosa. Então, sofrem diversos tipos de discriminação, inclusive social. Algumas reportagens aqui, algumas notícias em relação à imigração. As principais nacionalidades que chegam no Brasil: haitiano, boliviano, venezuelano, colombiano, principalmente por causa de crises políticas. A gente recebe muito esses estrangeiros aqui no Brasil. E o Brasil, normalmente, as pessoas emigram do Brasil para países desenvolvidos, principalmente da Europa. Um exemplo aqui, de atividade para finalizar este conteúdo. Quando o indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, aqui a gente presta atenção nesse nomezinho aqui, nesse termo aqui. Quando ele sai do país, qual é o nome que ele recebe? Ele está saindo do seu país. Ele é um emigrante. O deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar é um tipo de migração temporária, tá? E a gente viu que existe 3 tipos: a transumância, a pendular e a sazonal. Exemplo, eu, professora Ana Gabriela, me desloco diariamente da minha casa para o meu trabalho. Eu saio de São José de Ribamar para Paços do Lumiar. Que migração é essa que eu faço? O nome dessa migração é migração pendular. Ok, gente? Então, é isso. Até a próxima aula.